Beleza, né? Então, a gente vai dar continuidade ao que a gente viu. Semana passada, a gente viu o conteúdo de anéis. Aí a gente viu anéis, vimos o conceito de domínio, né, que era um tipo específico de anéis. A gente ainda vai passar uma listinha para recapitular isso, mas como é pouco assunto ainda, né, só uma introdução de anéis, eu resolvi que a gente visse mais um pouco de coisas, né, tipo ideais, e visse mais alguns exemplos antes da gente ter uma lista sobre o assunto. E aí, se outro problema, eu dei um bug no link da gravação, de alguma forma, que eu compartilho o link, mas não estou conseguindo liberar para o pessoal da UFPE ver, né? Fica restrito. E aí vocês recebem um link, e alguns fazem solicitação e também não chega a mim. Acho que deve ser alguma coisa temporária. Eu depois vou tentando resolver para ver o que acontece. Ô, Marcílio, Diga, pode falar. eu não sei se foi por causa disso, mas se eu não estou errada, na última aula que o senhor foi gravar, aí todo mundo foi saindo da aula, e aí o senhor esqueceu de gravar. Aí eu não sei se tem alguma coisa a ver com isso. Não, eu não, assim, pelo menos a gravação no meu e-mail apareceu, entendeu? Estaria funcionando, eu assisti um pedaço para ver se estava tudo ok. E, a princípio, a gravação está presente. Agora, não sei se, como se diz, sair de repente da sala atrapalha de alguma forma, entendeu? Não sei. Eu sei que a gravação aparece para mim. Eu vou tentar, em última instância, não dá para baixar, também não estava disponível para baixar, mas eu vou tentar ver o que eu posso fazer, gravar a tela, qualquer coisa do tipo, para ir compartilhar com vocês. Beleza? Certinho, né? Então vamos lá. A gente, assim, recapitulando, né, com vocês, para ver o que foi absolvido e o que a gente precisa, talvez, pontuar agora. O que vocês entenderam basicamente sobre o que é um anel, né? Assim, se vocês fossem exemplificar com suas palavras, sem falar de todas as propriedades, mas como vocês apresentariam a ideia de anel para outro colega? O que vocês diriam? Em resumo, né? Boa noite. Boa noite. Eu diria que um anel seria uma estrutura algébrica, claro, que atende a algumas condições predefinidas, com algumas, no caso, com algumas propriedades, que dentre elas vai distinguir outro, tipo, como se fossem subconjuntos dentro desse conjunto grande chamado anel. Os Eu ideais, faço uma pergunta para você. Quais são as operações típicas de anéis? Só para que você... associatividade. Não. As operações, assim, o nome... A gente tem a operação soma e a operação... Soma e multiplicação. Exatamente, né? O anel é, como você disse, um conjunto que tem essas duas operações e um conjunto de condições que, enfim, classificam ele como aquele tipo de objeto. E como você disse, eles vão ter estruturas, né? Vão ter subconjuntos que a gente vai conseguir classificar com essas operações. Bem, é isso mesmo. A grosso modo, quando a gente está fazendo a definição genérica, a gente tem que lembrar principalmente que todo anel ele vai ter essas duas operações e ele tem que satisfazer algumas leis, né? São os axiomas do anel. Beleza. Dos anéis que a gente viu os inteiros, falou sobre os inteiros, falou sobre os polinômios, embora a gente tenha que falar um pouco mais da estrutura deles, e a gente vai fazer isso hoje. Mas antes disso, né, sim, outro detalhe. Tinha um anel especial, né, que quando ele era um anel que o produto tanto fazia a ordem com que a gente fazia a multiplicação, ele ganhava um nome especial, né, que era qual? Alguém lembra? Comutativo. Anel comutativo. Exato. Nem todos são, mas muitos dos que a gente vai trabalhar aqui, eles são comutativos, né? Deixa eu ver. Os anéis que o produto de dois números, dando zero,
implica em um dos números ser necessariamente zero, também recebia um nome especial. Qual era o nome que a gente dava a eles? Vocês lembram? Domínio euclidiano? Exatamente, exatamente. Pronto. Então, a gente conhece o básico, né, da estrutura mesmo de anéis, né? A gente sabe algumas propriedades que definem tipos específicos, e aí faltou um tipo específico de anel que eu vou falar hoje, que é o corpo. O corpo, para quem já pagou outras disciplinas, tipo análise, e até outras disciplinas de matemática mais básica, onde o professor toca nesse tema, ele é um tipo de anel que tem uma propriedade a mais, que é a seguinte, ó, deixa eu escrever aqui, definição. O tamanho está um pouco pequeno, né? Deixa eu ver. Ixi, lá. Não sei, pronto, agora melhorou. Definição, né? Definição. Um anel A é chamado de corpo se para todo x não nulo, né? Vou botar aqui diferente de zero, existe um elemento, vou chamar de y, que vai ser o, deixa eu estar até aqui, é importante dizer, em A, chamado inverso, tal que vale o seguinte. E aí vocês, eu dizendo a propriedade, talvez vocês consigam associar melhor. Deixa eu botar aqui. Vale a seguinte propriedade. XY é igual a 1. YX também é igual a 1, né? Esses dois em particular, eles são comutativos, né? Então, tanto faz a ordem que eu multiplico x e y, y1, yx, o resultado é 1. Vocês, assim, pelo que a gente definiu aí, vocês conseguem imaginar algum tipo de anel, né? Especialmente os anéis numéricos, né? Daqueles que a gente conhece, tipo os inteiros, os racionais, os reais, os complexos. Algum que tenha essa propriedade aí? Do jeito que está escrito, parece confuso, mas basicamente são aqueles anéis cujos números, né, cujos elementos têm sempre um inverso, né? Tem sempre um número ou um elemento inverso, né? Por exemplo, os racionais, né? Deixa eu até botar aqui como exemplo. O conjunto dos racionais, que a gente normalmente representa por um Qzinho especial, né? Um Q maiúsculo especial, que a gente não tem como colocar, mas aí vocês lembram daquele símbolozinho do Qzinho. O conjunto de racionais formado por frações, né? Do tipo A sobre B, sempre tem o inverso, né? Sempre tem o inverso. Quem é o inverso desse cara? Quem é o inverso desse cara, né? Se a gente tem a fração A barra B, o inverso dele é a fração B barra A. Ambos são elementos, né, de Q. A grande questão é isso, né? Porque como os elementos de Q... Lembrando, né, que se AB, que é o número que eu estou querendo ver se tem inverso, ele não é zero, né? Porque a gente exige que ele não seja nulo. Né? O zero, ele não tem o inverso
Nunca, né? Quando a gente está falando dessa estrutura aí de anel de corpo. Então, se essa fração é uma fração não nula, é porque o A dele é diferente de zero. Então, a gente pode escrever essa outra fração aqui, o B sobre 2. E esses dois números, da forma com que a multiplicação é definida nas frações, né, nos racionais, isso dá 1. E vice-versa, né? BA vezes AB também é 1. Mas não é só esse exemplo, né? A gente tem uma série de exemplos. A gente tem os complexos, por exemplo. Eu vou até escrever aqui o número complexo. Já com exemplos. Eu vou categorizá-los aqui. O número complexo A mais BI, ele admite um inverso que é dado da seguinte forma. O inverso, se a gente quiser escrever, o inverso desse cara, A mais BI, ele pode ser visto dessa forma aqui. Ó. Vou escrever por partes para ficar bem claro. A fração A sobre ao quadrado mais B ao quadrado. E aqui, menos B A ao quadrado mais B ao quadrado. Eu peço que vocês testem, né? Aqui faltou o isso, ó. BI é o A ao quadrado mais B ao quadrado, né? Aqui não tem como escrever ao quadrado, eu escrevi dessa forma, né? Que é a simbologia que normalmente a gente usa para potência. E aí, o que é que a gente tem? Esse número aqui, né? Como o A e B são reais, né? Sabe que os números complexos são entradas reais, e tem esse I aqui imaginário, que ele tem aquela propriedadezinha que o I ao quadrado é igual a menos 1. Viu? Se você multiplicar esses dois caras daquela forma que a gente aprendeu na aula passada, você vai obter que o resultado da multiplicação é 1. Vou até colocar como exercício. Mostre. Acho que vocês até lembram, até conhecem de outras disciplinas, mas é sempre bom ir verificando. Mostre que, e também, caso alguém não tenha visto, sempre vale a pena. Vou chamar esse aqui de Z a menos 1, né? Que é o inverso. Esse é o Z, esse é o inteiro, o complexo Z. O complexo Z, ele baixa o Z inverso. Mostre que Z vezes Z inverso é igual a 1. Belezinha? É o exercício aqui. Esse cara, se vocês pararem para anotar, a diferença, né, se você escrever como fração, etc., a diferença é que eu estou pegando um elemento que eu chamo de... Aqui tá algumas observações, né? Eu estou pegando um elemento que eu chamo de conjugado de Z, né? Que é vou denotar ele de uma forma especial, vou chamar de Z shift. Boa noite, galera. Alguma dúvida no chat que eu não esteja observando? Deixa eu dar uma olhadinha nele. Eu fico aqui escrevendo, às vezes esqueço de olhar. Vou chamar de Z shift, né? Z com esse jogo da velha aí, o conjugado, né? Porque se eu tenho que A, vou até colocar aqui, se Z é o A mais BI, conjugado de A mais BI é A menos BI. Ele é muito importante porque ele ajuda a gente a encontrar os inversos, etc. E assim, a gente vai ver mais à frente que os polinômios, quando eles têm coeficientes reais, eles costumam ter raízes aos pares, né? Raízes conjugadas. Você vai ter parezinhos de raízes. Enfim, esses termos vão aparecer mais à frente. Mas, enfim, a gente viu dois exemplos
como se diz, de anéis que são corpos, ou seja, todos os seus elementos que não são nulos, eles vão possuir inverso. Obviamente, isso não é uma verdade para todos os anéis, né? Vou até dar um exemplo onde não funciona. Vou incluir aqui. Até botar aqui a afirmação, né? O anel dos complexos é corpo. Certo? E aqui em cima, que eu não declarei, mas quando vocês estiverem lendo é importante, o anel dos racionais é corpo. Certo? E agora um exemplo de quem não é, quem não tem essa propriedade. Eu vou colocar dois exemplos. O primeiro vai ser o anel dos polinômios. O anel dos polinômios. O anel dos polinômios, como ele é definido tradicionalmente, ele não é, como se diz, um corpo, né? O anel dos polinômios ele é formado pelas expressões da seguinte forma, né? Os polinômios são elementos e a gente tem até um nome, um símbolozinho típico que a gente usa para denotar polinômios, que é esse aqui. KX, né? Normalmente o K representa um outro corpo. Pode ser o corpo dos racionais, pode ser o corpo dos reais. Aqui no primeiro exemplo, como a gente está falando da primeira vez dos polinômios, eu vou usar os coeficientes sendo reais e a indeterminada sendo x. Isso só significa, né, nada mais de que eles são as expressões desse tipo. AXN mais, vou botar aqui, né, como vão ser vários, A indexado por N, x elevado a N, né? A indexado por N menos 1, x elevado a N menos 1. Essa notação, porque eu estou escrevendo assim, complica para vocês ou não? Está dando para acompanhar direitinho? Infelizmente, a limitação da escrita está atrapalhando um pouquinho, mas acho que a partir da semana que vem a gente resolve isso. Mas está dando para Mas já para acompanhar, professor. Está dando? Beleza. Tá dando. Então, ótimo. E o último coeficiente é a zero. Deixa eu só descer aqui. Pronto. Aqui a gente tem o anel dos polinômios, né, que são as... A gente poderia chamar até de sequências... de sequências, né, de série, etc., só que finita nesse caso. Aqui onde os coeficientes, e aí eu ajusto daqui a pouco o tamanho, só está prestando aqui de mudar de tamanho. Os reais. Vamos lá. Reais. Pronto. Certinho? Basicamente são aquelas sequências truncadas, né, fechadas, diferentes de séries. Vocês que já passaram por cálculo 3, vocês conhecem a expressão de série. Qual a diferença de uma série para um polinômio? Uma série, ela pode ser infinita. Quando a gente fala em polinômios, ela acaba em algum grau, né? Vai ter o grau máximo lá, ou melhor, a potência máxima da indeterminada x, e essa potência máxima a gente chama de grau do polinômio, certo? Então, aqui eu vou colocar alguns carinhas, por exemplo, como
Por exemplo, x ao quadrado menos 1 é um polinômio. X, por exemplo, a terceira, menos 2x ao quadrado, menos x mais 1, isso também é um polinômio, né? Vou até dar nomezinhos assim com letras para representar ele. Px igual a tarará, px igual a tarará, né? Temos aí dois exemplos do que a gente imagina como sendo polinômio, que a gente conhece como sendo polinômios. E o grau, respectivamente, por exemplo, o grau de P seria a maior potência de x, o grau da maior potência de x, o expoente da maior potência de x, que no caso seria 2 para P e 3 para Q, certinho? Esses polinômios, eles não têm inversos dentro do próprio conjunto dos polinômios, né? Por exemplo, não tem outro polinômio dessa forma aí, com essa estrutura, pelo qual você multiplique x ao quadrado menos 1 e ele vire 1, certo? Não tem como. Por quê? Porque tem até uma propriedade que a gente vai verificar mais à frente, quando a gente estiver estudando mais adentro o anel dos polinômios, é o seguinte, o grau dos polinômios, ele se soma, né? Então, por exemplo, se você multiplicasse o polinômio P com o polinômio Q, o polinômio resultante, ele teria grau 5, certo? E o 1, o polinômio 1, vou tentar aqui, o polinômio 1. Observação, né? É importante a gente falar de alguns elementos desse cara. O polinômio, chamar de outra letra, R, x igual a 1, né, que é o polinômio 1. Todos os coeficientes das outras potências são zero, só o 1 que aparece. É o elemento neutro, como vocês devem imaginar, o elemento neutro, do produto do anel Rx. Certinho? Ele é um elemento neutro. Imagine, por exemplo, se você supor, e até eu estou dando meio que uma dica para alguns exercícios que a gente vai ver mais à frente. Se você supor que tivesse outro polinômio que você multiplica x ao quadrado menos 1, que tem grau 2, né, e você multiplicasse ele para dar 1, isso significaria o seguinte: como eu disse a vocês, que a gente vai ver que graus de polinômios eles se somam, esse outro, e que o grau das constantes é zero, né? A gente define como os graus das constantes serem zero, seria necessário que o outro polinômio pelo qual eu multiplicaria P tivesse grau menos 2, que não vai fazer sentido para a gente. Mais à frente a gente vai dominar um pouquinho mais essa estrutura. Mas, por enquanto, a gente adianta que o anel dos polinômios ele não tem essa estrutura como os outros que a gente mostrou aqui, de corpo, certo? Ele não tem inverso para todo mundo. Alguns até têm, por exemplo, todo polinômio que é só um número real, ele, por estar dentro dos reais, ele tem o inverso. Mas esses são os únicos casos, certo? São os invertíveis dentro do anel dos polinômios. Deixa eu abrir aqui outra caixa de texto para a gente escrever um pouquinho mais aqui sobre outras coisas. Deixa eu ver na linha que eu estava indo, né? Pronto. Dentro desses exemplos, eu queria dar mais um, que é aí eu vou precisar de um pouquinho de paciência de vocês, porque eu vou escrever à mão umas coisinhas aqui e vou mostrar para vocês. Que no caso das matrizes. No caso das matrizes, dois por dois, temos problema também, né? Problema em encontrar inversos. Encontrar inversos também.
Para facilitar, eu tenho uma calculadora que eu vou mostrar a vocês. É um aplicativo, na realidade, de internet. Vou interromper aqui temporariamente. Onde a gente vai poder acompanhar algumas operações. Alguns de vocês que pagaram linear comigo já conhecem. É a matriz calculator, eu acho. Que é uma calculadora de matrizes. E aí eu vou mostrar que algumas matrizes têm inversa, né, e outras não têm. Então, o conjunto das matrizes também não forma um corpo, como a gente poderia imaginar. Deixa eu ver aqui. Vai compartilhar aí, só um minutinho. Pronto, aqui. Eu acredito que alguns já conhecem, como eu disse, né? E aqui a gente tem um aplicativo bem simples, ele não faz tudo de matrizes, mas faz algumas coisas que são interessantes, né? Serve para linear e para a gente ver algumas estruturas aqui também. Eu vou aqui diminuir, porque primeiro eu vou trabalhar com matrizes 2x2, e aí o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar uma matriz, deixa eu ver se ele faz o que eu quero aqui. Faz. Ele está com a opção de encontrar a inversa. E aí o que é que eu vou fazer? Vou pegar uma matrizinha, sei lá, 2, 3, 3, 2. Um exemplozinho básico. Né? Essa matriz aí que eu estou pegando, algumas propriedades de linear para quem vale a pena a gente relembrar. Né? Primeira coisa, vamos pegar essa matriz, vamos ver o determinante. O determinante dela deu -5. Certo? Existe um teorema, um resultado, que diz o seguinte: sempre que a matriz tem determinante diferente de 0, essa matriz ela é invertível. Ela tem inversa. Então, a gente pode tranquilamente procurar a inversa dela aqui. Ó. Pronto. Esse carinha aqui é a matriz inversa dessa daqui que a gente colocou na letra A. Né? Eu vou colocar ela na letra B. Para quê? Porque agora eu vou conferir realmente se ela é a inversa da A, fazendo o produto das duas. Então, tá aqui. O produto das duas, né, da matriz que eu sugeri e da matriz que eu sugeri como inversa, ela deu a identidade. A identidade na matriz 2x2. A gente está no conjunto das matrizes 2x2. Beleza? Agora eu vou fazer uma coisa. Como eu disse na definição como se diz, de corpos, esse inverso era, como se diz, comutativo. Então, eu posso trocar a ordem das duas matrizes, que esse botão serve para isso, e efetuar de novo a conta aqui, o produto entre as duas. Também deu 1. Né? Então, realmente, essa matriz aqui com as frações, ela é invertível. Né? Mas isso vale para todas as matrizes? Não. Basta que não valha para algumas, né? Que não valha para uma. Se eu mostrar que não vale para uma, que não seja 0, obviamente, eu sei que esse conjunto das matrizes 2x2 não é um corpo. Ele continua sendo anel, tem a operação de soma e produto, mas não, nesse caso, não seria um corpo. Então, vamos pegar aqui um exemplo. Deixa eu limpar. Vou limpar aqui também, né? Vou pegar uma matriz 2x2 por enquanto. A gente pode fazer exemplos depois 3x3. Mas aqui, ó, uma matriz que não tem... que não é invertível. Certo? Primeiro teste, que é bom para vocês saberem também por cultura, é o seguinte: a gente pode calcular de novo o determinante, e a gente sabe que se tiver determinante 0, ela não vai ser invertível, né? Eu estou informando isso a vocês, para quem não viu. E se tiver determinante não nulo, ela é invertível. Vamos ver nesse caso aí. Será que eu escolhi uma matriz com determinante 0? Pronto, escolhi uma matriz com determinante 0.
Enfim, né? Era fácil de ver, porque se você tentar calcular o posto desse tipo de matriz aqui, você vai ver que com uma linha você elimina a outra, e aí, enfim, é redundante a outra propriedade de álgebra linear. E aí o que acontece? Se você tentar buscar a inversa, você não consegue, dá problema. O determinante da matriz é zero, então ela não é invertível, não tem como. Certinho? Ou seja, e aí se você tentasse, mesmo que você dissesse, não, mas eu não acredito nisso, eu duvido, você botaria aqui A, B, uma matriz qualquer, né? C, não apareceu C, D. O Matrix Calculator, ele não calcula com variáveis não, mas enfim. Ou será que calcula? Deixa eu até dar uma tentada aqui, se ele é inteligente. Pronto, ele é inteligente. Mesmo que você forçasse, né, tentasse, né, não acreditasse no resultado do determinante e forçasse o produto com variáveis aqui para tentar, né, já que A, B, C, D são livres, tentar descobrir se existem esses números A, B, C, D, se existem esses números que invertem essa matriz. Certo? Aí você tentou, colocou lá uma matriz genérica no M2, né, no conjunto das matrizes de dimensão 2, deu isso aqui. Isso aqui você teria que igualar, né, já que você está procurando a inversa dessa matriz, a matriz identidade. Só que isso seria um problema. Eu queria que vocês me dissessem por que isso seria um problema, eventualmente. Se eu igualar isso aqui em identidade, qual seria o problema que eu ia me, como se diz, com qual eu iria me encontrar? Eu acredito que a matriz de identidade é 1001 e ali o AC está no valor que seria igual a 1 e embaixo também o AC estaria no valor igual a 0. Então, exatamente. Você teria equações, um sistema, né? Que a gente tem até um nome para isso, né? Que é o sistema impossível. Não tem como, ao mesmo tempo, a equação que A mais C dá 1 e A mais C, a mesma equação, dando 0. Né? Dá uma inconsistência e aí a gente não consegue resolver. Ou seja, realmente, dentro do conjunto de todas as matrizes, a gente não encontra uma que inverta esse caso aí. Entenderam? Então, o conjunto das matrizes 2 por 2, ela não forma um corpo. Né? Existem esses exemplos aí, muitos mais, que não, assim, que não tem inversa. Certo? Tudo bem? De acordo? Só mais uma observaçãozinha, que na verdade é relativa a uma coisa que a gente viu na aula passada, e a gente não fez na aula passada. Que é a seguinte, eu disse que se fosse um domínio, né, se um conjunto é um domínio, eu pego dois elementos não nulos e o produto dele é não nulo. Ou, reciprocamente, se o produto de duas coisas num conjunto que é domínio dá 0, é porque um dos dois tem que ser 0. E aí eu disse que esse cara era um contra-exemplo, né? Um cara onde mostrava que o anel das matrizes 2 por 2 não era um domínio. E aí eu só queria mostrar para vocês que realmente, né, que a gente tem dois elementos não nulos, e aí mesmo eles sendo não nulos, o produto deles é 0, né? Que significa que o anel das matrizes pode ser várias coisas, mas com certeza domínio euclidiano ele não é. Beleza? Pronto, agora essa pausa de conhecer a aplicação e o como se diz, e as propriedades parou, a gente vai voltar para o texto ali. Continuar. Deixa eu interromper. Tá tranquilo, tá dando para acompanhar direitinho a aula, estou entendendo as propriedades. Tá sim, professor. Ótimo, então tá bacana, vamos lá. Agora, agora que a gente viu essa última categoria de anel, eu vou falar sobre um conjunto específico
que vai ser relevante também para a gente, né? Que são os ideais. Os ideais, assim como assim como em outras áreas onde a gente estudava alguns subconjuntos específicos, os ideais são o subconjunto mais importante, os subconjuntos mais importantes dos anéis, né? São através deles que às vezes a gente classifica o anel, que às vezes a gente estuda propriedades interessantes dele. No anel dos inteiros, eles ajudavam a gente a trabalhar com MDC, eles ajudavam a gente a encontrar, como se diz, um gerador, enfim, ele é bem interessante, né? Ele, como se diz, ajuda a gente na fatorização de números inteiros e de, como se diz, polinômios, né? Então, ele tem uma importância aí crucial na disciplina. Vamos lá, para a definição dele. Embora a definição dele seja bem simples, né? Que é o seguinte. E aqui eu vou fazer o seguinte. Como eu disse, na maioria dos casos, exceto quando eu ressaltar, a gente vai estar trabalhando com os anéis, que são comutativos e com unidade, né? Para evitar que toda hora a gente fique falando, não, essa é a multiplicação pela direita, eu quero depois a multiplicação pela esquerda. A gente, para um primeiro momento, para uma primeira disciplina, a gente trabalha com os anéis que comutam, só de vez em quando a gente toca numa matriz ou num anel diferente, mas por enquanto a gente vai ficar trabalhando com os anéis comutativos, né? Então vamos lá. Seja A um anel, dizemos, né, que I é, como está dizendo, né? I subconjunto de A é um ideal se valem as seguintes propriedades, né? Afirmações, no caso. Afirmações é forte. Tá? Se valem os seguintes axiomas. Os seguintes axiomas. Assim, existem duas formas, na realidade, de definir ideal. Eu gosto dessa, porque eu acredito que seja mais simples, embora tenha um axioma a mais, mas eu acredito que seja mais natural, porque ela diz tudo o que ela precisa dizer já de cara, que é o zero, ele vai estar em I, ou seja, todo ideal, ele contém um elemento zero. 2, se eu tenho dois elementos, x e y, estão, né, em I, vai para um si na frente. Se x e y estão em I, ficou um T ali, não sei porquê. Eu digitei T, né? Sem ser o I. Enfim, se os x e y estão em I, então o x mais y está em I também. Certo? Ou seja, se você está pegando dois elementos em I, a soma desses dois elementos também vai estar em I. Né? Ou seja, ele não escapa. Você poderia ter dado um subconjunto, depois a gente vê os exemplos, né? Poderia dar um subconjunto e dizer, não, os elementos desse subconjunto são definidos por tal propriedade. Aí você poderia, pegando essa propriedade, dizer, então vou pegar esse elemento e vou somar. E o resultado da soma poderia não ter essa tal propriedade, entendeu? Com exemplos, vocês vão entender um pouco melhor. E o terceiro é o seguinte, se C é um elemento, né? Tá aqui. É um elemento do anel, isso aí, C é um elemento, observem, C é um elemento qualquer. Diferente da anterior, que ele pegava o X e o Y dentro de I, né? Já dentro do subconjunto. Aqui eu estou pegando um C fora e um X. Peraí, se C está em A e X, né? Está em I. Acontece essas duas coisas, né? Para trocar essa vírgula com
o conectivo I para ficar melhor. Então, CX é o produto, CX está em I também. Certo? Pronto. A definição parece assim vaga, né? Não dá para entender muito bem como é que funcionam as coisas se você só lê o texto. Então, para compreender, a gente vai para alguns exemplos. Certinho? Para compreender melhor, a gente vai para alguns exemplos. Sim? Quer dizer uma coisa? Não, né? Professor, Vale. boa noite. Essa segunda condição aí, se x e y estão nesse conjunto, eu pensei que era a diferença que tinha que estar. É a soma, é? Como eu disse, tem duas formas de definir. A segunda, já que você falou, já que você colocou no assunto, eu vou botar a segunda forma de definir. E elas são equivalentes, né? Sempre, assim, se a gente diz que algo é uma definição de um objeto, é porque aquele algo dá todas as características do objeto, né? Então, nenhum outro, assim, tanto nada que satisfaça todos aqueles conjuntos de propriedades não será esse tipo de objeto, como, reciprocamente, né, uma coisa que não seja esse objeto vai ter essas propriedades, ou seja, aquilo ali define o que é o objeto mesmo, né? Assim, sei lá, como ser racional define o homem, embora isso seja um exagero, um abuso de linguagem. Todo homem é necessariamente racional, né? Homem, mulher, enfim, é uma questão de ser humano. Mas, enfim, o que define o ideal são essas propriedades. E aí alguém apresentou outro conjunto de propriedades, que foi o que a colega falou, que tem a diferença, né? Enfim, eu vou enunciar aí, que se você for verificar mesmo, axioma a axioma, eles se equivalem, ou seja, esses três aí vão implicar que é verdade os outros axiomas, e aquele axioma lá implica de volta nesses três aí. Está no meio, você pode usar qualquer um dos dois. Vou chamar esse aqui de definição 1, né? Já que eu chamei de definição. E a que a colega relembrou, eu vou chamar de definição 2. Basicamente é o seguinte, essa parte do texto é igual, né? Tem que ser, o I continua tendo que ser um subconjunto do anel, e o A tem que ser um anel, sendo que aqui eu resumo, né, entre aspas, em duas propriedades, que são as seguintes. Uma linha, que é o seguinte. Se x e y estão em I, então x menos y está em I. O que acontece? Essa primeira propriedade aqui, ela é formulada de um jeito tão interessante que ela cobre essas duas. Eu vou até mostrar depois aqui, antes do exemplo eu mostro, que essa primeira propriedade, ela vai ser equivalente a essas duas. Assim como essas duas vai ser equivalente a essa primeira. É meio que alguém encaixou e, como se diz, tem até um nomezinho para isso, concatenou as duas propriedades numa só e, para simplificar, formulou dessa segunda forma aí que eu estou escrevendo. E a segunda é igual. A segunda aqui e a terceira na primeira, é essa mesma coisa. Certo? Seria estranho. Será que com 3 propriedades eu consigo fazer uma coisa que é equivalente a algo que tem 2? É possível. Deixa eu mostrar aqui, ó, observação. Ó, o que é que o primeiro, a primeira propriedade, né, e a segunda dizem? O primeiro item. Eu vou realmente dar uma forma de diferenciar as duas, porque eu vou, nessa observação, eu vou fazer o seguinte. Esses dois axiomas 1 e 2, eles vão implicar o axioma 1, linha, que é o do segundo, né? Como? Vou escrever aqui. A gente sabe que o 1 diz que 0 está em I,
e que o 2 diz que x e y, estando em I, a soma também vai estar. Então, veja, o que é que o segundo diz? Se, assumindo o que diz como se diz? A condição inicial do 1', né? Se x e y estão em I, e sabemos que, por hipótese, né? Hipótese vale 1 e 2, que são dos primeiros, então, observem. A gente sabe, né? A gente falou disso, que a propriedade 1 diz que o 0 está em I. Se o 0 está em I, o que é que a gente sabe? 0 menos não, detalhe. Essa 1', ela depende, por causa do menos que ela tem aqui, desculpa, aí eu equivoquei no seguinte. Ela depende da terceira também. Né? Com essa terceira, o que é que vai acontecer? A gente sabe, agora sim. A gente sabe o seguinte, que menos y, foi até uma propriedade, eu acho que a gente demonstrou, a gente falou, eu coloquei como exercício para vocês na aula anterior, é menos 1 vezes y. Concordam? É uma forma de escrever. Né? E dá para demonstrar pelos axiomas dos anéis, né? Pelas propriedades lá de anéis, a gente consegue verificar isso aí. Né? Eu posso até, caso tenha dúvida, né? Eu devo trabalhar isso também nas listas que eu vou mandar para vocês, e aí a gente vai reforçando isso. Eu sei que o menos y, ele é um elemento que ele pode ser escrito assim, como um produto. E o terceiro item, né, assumindo que vale esses axiomas, e eu querendo mostrar que valem esses dois em consequência, o primeiro item diz que o produto de dois elementos, onde um está em I e o outro está no anel, o resultado desse produto ele também está no anel. Então, o que a gente conclui aqui? Como, por hipótese, x e y está nesse conjunto aqui, né? E o produto com qualquer outro elemento de A vai estar no I, então a gente sabe que esse cara aqui, esse cara que eu estou escrevendo, ele está em I. Certo? Esse cara está em I. Deixa eu andar um pouquinho para cá. Portanto, valendo a propriedade 2, né? Valendo 2, a gente sabe que x mais esse cara aí que eu mostrei que estava em I, em outras palavras, eu posso escrever dessa forma, x menos y é um elemento de I. Vamos recapitular, né? Porque pode ter ficado um pouco confuso. Aqui, na verdade, olhando direitinho para o que a gente fez, a gente nem precisou do 1. Mas vamos lá. Vamos recapitular. Preciso aqui parênteses para destacar direitinho. E aí a gente recapitula. O que é que eu estou fazendo? O que é que eu quero dizer com essa simbologia? Vou assumir que são verdadeiras as propriedades 2 e 3 da primeira definição, né? E vou mostrar que, em consequência da validade 2 e 3, eu consigo mostrar a veracidade dessa propriedade aqui, 1'. Né? E a 1', vamos recapitular, o que a 1' diz? A 1' diz que se eu pego dois elementos quaisquer no ideal, a diferença deles está no ideal. Então, eu vou por partes. A diferença disso aqui para o segundo item é só que o y está acompanhado de menos 1. E aí eu fui usar a nossa sabedoria aí, né, o nosso conhecimento de anéis, para mostrar o seguinte,
outra forma de ver o menos i. O menos i, ele pode ser visto como menos 1, né? O menos o elemento neutro da multiplicação do anel, vezes o elemento i. E como eu disse que eu ia assumir que valiam 2 e 3, eu sei que o produto de qualquer número, qualquer elemento em A, vezes um elemento em I, que a gente já assume aqui, ó, por hipótese que x e y estão em I, qualquer produto vai estar também em I. Então, esse menos I aqui, ele é um elemento que está no ideal. Assim sendo, quando eu somo dois elementos do ideal pela propriedade 2, né, quando eu somo dois elementos do ideal, o resultado, que é dessa forma, também é um elemento do ideal. Então, a diferença, fazendo um jogo aí de propriedades do anel, essa diferença aqui equivale a uma soma de dois elementos que estão no ideal, a princípio. Beleza? Então, a gente acabou de mostrar que essas duas propriedades aqui poderiam ser trocadas, ou melhor, né, num ambiente onde vale essas duas propriedades aqui, essa primeira propriedade vale, certo? E a segunda propriedade, se você parar para pensar, a segunda do linha, né, ela é consequência imediata desse segundo item, né, desse terceiro item aqui da primeira. Eu vou deixar como exercício, né? Eu iniciei aqui o trabalho, mas aí eu vou deixar como exercício, porque aí eu vou organizando melhor quais são os itens que vocês vão usar para demonstrar cada um, e aí vocês fazem a recíproca. Beleza? Só um minutinho aqui. Vou conferir alguma coisa. E aí a gente continua. Esses ideais, eles vão, além disso, né, nos ajudarem a compreender melhor, a fazer, na verdade, uma divisão dos conjuntos em classes, né? Não sei se vocês já viram, acho que alguns já, mas existem alguns anéis chamados anéis dos resíduos. É o seguinte, a gente pega os inteiros, algum anel dos inteiros, pega um número natural, n, e com esse número natural, a gente consegue fazer o anel dos restos dos inteiros. Né? Parece uma coisa simples ou banal, etc. Vocês vão entender quando a gente escrever aqui um pouquinho melhor, mas esses anéis, eles acabam tendo muita aplicação. Né? Por isso daí a importância deles. Deixa eu só contar uma coisinha aqui. Só um detalhe, né, que é uma propriedade. Isso aqui sempre é verdade, esse primeiro item, mas ele, mesmo sendo sempre verdade, como ele vai ser consequência dos outros dois, eu vou colocar essa aqui como extra, né? Ou seja, é uma propriedade que, bastando você verificar as duas seguintes, essa daqui já é consequência direta. E aí eu coloco como exercício para vocês verificarem. Depois me proponho nas listas de vocês. Tá assim. Vai ficar aparecendo da própria, como axioma extra. E pode ser um teste inicial para que vocês façam e não percam tempo tentando mostrar que aquele conjunto é o ideal sem ser. A primeira pergunta que você pode fazer é: se aquele conjunto tem o zero, se tiver o zero,
Aí você pode testar as outras duas propriedades, né? Que é tipo um pré-teste. E se não tiver o zero, você já sabe que não é ideal. Belezinha? Ok. Antes de... Quer dizer, eu ia fazer aqui alguns exemplos, né? Então, eu vou pegar alguns exemplos antes de falar do anel dos resíduos. Que são os seguintes. Eu vou pegar exemplos, primeiro nos inteiros. Alguns ideais bem conhecidos são esses aqui. Vou usar essa simbologia para denotar isso. O ideal gerado pelo 6, né? Aqui primeiro com um número e depois eu faço com números arbitrários. É o conjunto de carinhas dessa forma, 6e, né? Mais que z inteiro. Certo? Ou seja, o conjunto dos múltiplos de 6. Esse conjunto é ideal. Vocês concordam? Basta ver o seguinte. Esse daí é muito simples de avaliar. Como eu disse, né, o pré-teste, né, aquele axioma extra, é ver se o zero está dentro desse conjunto. O que é que vocês me dizem? O zero está? O zero é múltiplo de 6? No caso? Diria que sim, né? 6 vezes 0. Beleza, perfeito. Então, esse primeiro axioma, né, o axioma extra, ele vale. Mas só que a gente tem que testar os dois. Vamos pensar. Dois elementos múltiplos de 0 somados são ainda um múltiplo de 0? Desculpe. Dois elementos múltiplos de 6 somados são ainda múltiplos de 6? Sim, se a gente pegar 6 e 12 somado 18, né? 18 ainda é um múltiplo. Exato, exato. A gente faz isso aqui, ó, de forma algébrica. Como? Eu pego dois elementos que são, por hipótese, vamos botar aqui. X é um elemento que é múltiplo de 6. Então, vocês pagaram teoria, né? Vocês sabem que quando eu digo que X é múltiplo de 6, é a mesma coisa dizer que X é igual a 6 vezes alguma coisa. Vou ter aqui 6 vezes A. Concordam? Concordam? Sim. Y também é múltiplo de 6, né? Então, Y é 6 vezes algum elemento. Eu tenho que tanto X quanto Y foram expressos como múltiplos de 6 aí, né? Estão claramente em esse conjunto aí, né? O conjunto dos múltiplos de 6. É o ideal aí, né? No caso, é o ideal formado por 6. Beleza? Concordam? E aí, o que é que acontece? Se eu somo x mais y, x mais y, o que é que isso nos dá? Oi? X mais y, como é que eu posso reescrever isso, né? X mais y é igual ao quê? Vocês estão conseguindo ouvir? 6A mais 6B. Exato. 6A mais 6B. E isso eu posso, pela propriedade da distributividade ao contrário, a desdistributividade, ou, como a gente chama, né, na realidade, isolando aqui, a gente consegue chegar a isso. E nada mais é que dizer que a soma dos caras, a soma dos x e y, também é um múltiplo de 6. Concordam? Estão de acordo? Sim, sim. Pronto. E aí, por último,
2 estrelinha, a gente vai... A gente vai verificar a outra propriedade do... A outra propriedade, aqui está meio sem espaço, deixa eu ver. Pronto. A outra propriedade do ideal, que diz o seguinte: se eu pegar qualquer número, o anel, no nosso caso, o anel é os inteiros, né? E pegar um carinha, um x, que é um múltiplo de 6. Ficou ridículo, né? 6A. Pronto. Então, está na cara, né, que esse cara aqui está, esse segundo, está entre os que formam esse conjunto aqui, né, os múltiplos de 6. Então, o que é que vai acontecer? Se eu multiplicar CX, que nada mais é do que C vezes quem é X, né? X aí eu chamei de 6A. Eu posso reagrupar aqui as coisas, né? Usar a comutatividade, a associatividade, enfim, as propriedades de anel e resumir isso a isso aqui. E, em outras palavras, mostrar que o CX, desde que x seja um múltiplo de 6, me permite dizer que o resultado disso aqui é um múltiplo de 6. Concordam? Então, né? E além de tudo, vale a propriedade extra lá, né? Que foi a que eu coloquei. É um pré-teste, resulta das duas que vem depois. Vou até botar aqui entre aspas, só para que vocês optem por usar ou não, dependendo do caso aí de vocês. Mas geralmente é bom, eu prefiro. Resolve o problema, a parada, se não for ideal em alguns casos. Certinho? Então, aí a gente tem um exemplo do que é um ideal. É o único exemplo? Logicamente que não. Existem alguns outros, né, que são interessantes. Por exemplo, né? Vou ampliar mais aqui, porque eu quero aproveitar o espaço sem ter que abrir outra caixa. Se eu, por exemplo, né, existem os ideais que são somas de outros ideais, né? Por exemplo. Alguns eu vou explorar mais à frente com vocês, mas aí eu vou pensar primeiro no ideal que é os elementos daqui, por exemplo, de 6. Primeiro eu estou trabalhando com os inteiros, depois a gente vai pegar uns anéis um pouquinho mais complicados. Mas aqui, ó, eu estou pegando os múltiplos de 6 e somando com os múltiplos de 9. Todos os múltiplos de 6 com todos os múltiplos de 9. Esse conjunto ele é definido assim. São os múltiplos de 6 mais os múltiplos de 9. Combinação louca lá. X e Y são a única exigência que a gente faz é que eles estão nos inteiros. Assim, o resultado dessa combinação aí é um número inteiro também. E daí, o que é que acontece? Existem alguns resultados que a gente vai demonstrar, certo? A gente vai demonstrar, mas especialmente quando a gente estiver falando de alguns outros conteúdos aí. Mas tem muito a ver com o que a gente via, o que a gente viu, dependendo de quando vocês pagaram, etc., mas o que a gente viu em teoria dos números e tudo mais. Que é o seguinte, lá em teoria, eu usava outra notação, né? Vou até relembrar para quem cursou comigo, que era o seguinte, eu usava esses tipos de ideais, eu usava assim. Esse cara eu denotava como 6Z maiúsculo. 6Z. Z dos complexos, não. Z dos inteiros, né? E esse daqui era 6Z mais 9Z. E ali
eu demonstrei o seguinte, que todo ideal, né, e aqui a gente vai demonstrar também, num contexto um pouco mais amplo, todo ideal, ele era um ideal principal, né? O que significava? Eu podia estar aqui, como nesse caso, gerando os elementos do conjunto com dois caras, mas a propriedade dos inteiros, né, as propriedades dos inteiros, me garante que esses dois caras aqui, eles podem ser substituídos por um cara só, que é quem? O MDC deles dois. Né? 6 e 9. E aí eu troco todos os elementos desta forma aqui, né, que são múltiplos de 6 mais, que são gerados dessa forma, múltiplos de 6 mais múltiplos de 9, eles no final, né, no final de tudo, eles dão todos os múltiplos do MDC. Ou seja, esse conjunto aí, que parece mais complexo, porque é gerado por 2, ele pode ser substituído sem perda de informação nenhuma pelo 3E, que é o MDC de 9 e 6. Certo? Isso aí a gente demonstra mais à frente. Vamos passando aqui. Alguém lembra? Eu não lembro se alguém cursou teoria comigo. A gente falava de ideais logo no início, né, quando a gente falava de divisibilidade. Eu falei de ideais. Aqui a gente vai ver de novo, mas é isso aí. Deixa eu ver aqui uma coisa. Faz uns semestres aí que eu não estou vendo. Eu não fiquei com teoria dos números, aí eu esqueci um pouco da ordem da ementa. Mas, enfim. A gente tem essa propriedade, agora a gente pode passar para outros exemplos de ideais, né? A gente pode passar a noite toda fazendo exemplos de ideais, mas a gente vai ver mais um, pelo menos, né? Que é um exemplo que eu vou fazer pela propriedade, certo? Vamos testar pela propriedade. Vamos fazer assim, através da teoria dos conjuntos, eu vou dizer como são os elementos e vou dizer qual a propriedade que define os que estão nesse ideal. Que vão ser o seguinte, eu vou pegar polinômios, né, que estão em Rx, tais que esses polinômios, eles vão se anular no zero. Isso vai dar zero quando a gente joga zero com raiz, né, como x, no lugar do x. E se anulam também no 1. Quando eu jogo um 1 nesse polinômio, ele dá zero. Né? Então, os únicos polinômios que eu me interesso, né, para formar esse conjunto I são os que se anulam no 0 e no 1. Certinho? E aí a minha pergunta é, vamos verificar se ele é ideal? Vamos dar uma verificadazinha se ele é ideal. Então, vamos lá, vamos para as propriedades dele. Eu vou pular aquela do zero, como eu disse, é optativo. Nesse caso, eu quero pular para mostrar justamente que é optativo, você pode começar sem usar ela, né? E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar dois polinômios, eu vou pegar um polinômio, sei lá, px, e outro polinômio qx, que estão, né, por hipótese, por suposição, em I. O que significa isso, né? Qual é a definição disso? Significa que P, quando você coloca o zero como lugar do x, e quando você coloca 1 no lugar do x, o polinômio anula. E, ao mesmo tempo, quando você coloca 0 no Q e 0 e 1 no Q, desculpem, esse polinômio Q também anula. Né? Então, são duas expressões, dois polinômios, mas eles têm essa propriedade, ao mesmo tempo, que se anulam no 0 e no 1. E aí a minha pergunta é, quando eu pego o polinômio P mais Q, desculpem,
Como é a soma de polinômios? Bem, a soma de polinômios é a soma dos coeficientes, né, correspondentes a cada grau. Assim, o cara que a constante soma com a constante do outro, que tem grau 1 soma com grau 1 do outro, etc. Né? Esse polinômio soma, né? Como você sabe, esse polinômio soma aqui, quando você substituir no zero, ele equivale a fazer o seguinte, a jogar o zero no P e calcular e jogar o zero no Q e somar os resultados. Mas como o P no zero já era zero e o Q no zero era zero, desculpa, aqui eu botei 1, não sei porquê, ele se anula no 0 e no 1. Certo? Então, a soma também vai dar zero. Vou tornar um pouquinho para cá. O P mais Q, quando eu jogo 1, ele também satisfaz isso. Tirar esse espaço. O P no 1 e o Q no 1 também vai dar zero. Certo? Então, dados os dois polinômios que estão em I, que se anulam no 0 e no 1, a soma desses dois polinômios também vai se anular no 0 e no 1. Certinho? Vou diminuir aqui uma coisa. Está gastando muito espaço aqui. Vai ficar bacana também. Certinho? E agora falta só a propriedade do produto. O que a propriedade do produto diz, né? Eu pego C no anel dos polinômios, né? No meu anel dos polinômios, que é esse, né? O anel onde mora esses elementos de I. E pego um Pzinho, né? Um polinômio, que tem aquela propriedade, né? Tá aqui. P no 0 é igual a P no 1, que é igual a 0. Certo? Se vale isso, então, observe, C de P de X, P de P, né, o centro polinômio. Quando eu jogo, eu vou até fazer com alguns exemplos de polinômios para que vocês se convençam um pouquinho melhor, né? Para quem está meio cético aí, sem acreditar muito nessas coisas, está achando que é só um jogo de palavras, vocês vão perceber. C de P. E aqui no 1. No 0, ele dá 0. E no 1, ele está dando 0 também. Para quem não se convenceu, eu vou pegar aqui dois polinômios e a gente vai dar uma olhadinha neles, né? Por exemplo, né? Olhando para aquilo ali, pode parecer um pouco confuso, mas eu vou pegar aqui dois polinômios que se anulam no 0 e no 1. Aqui. Os polinômios que se anulam no 0, eles são aqueles polinômios que têm coeficiente livre 0. Né? Então, qualquer polinômio que você pega que não tenha constante, que não tenha parte constante, ele vai se anular. Então, por exemplo, x à terceira menos x ao quadrado, ele se anula no 0, concordam? E esse daí é bacana porque ele se anula no 1 também. Substituir 1, ele é um polinômio que ao mesmo tempo P de 0 dele e P de 1 dele, ele dá 0, né? Desenha? Okay. E aqui eu tenho o quê? Vou dar outro cara
um grau até maior que esse, que vai fazer o seguinte. Outra propriedade, um Briot-Ruffini, que mais à frente, quando a gente vai falando de divisão de polinômios, a gente pode explorar algumas propriedades, até do que vocês poderão ensinar na educação básica e tudo mais, é o seguinte, quando o somatório dos coeficientes daquele polinômio dá zero, é porque ele se anula no 1. É uma propriedade que você consegue demonstrar com o Briot-Ruffini, etc., e é uma propriedade de polinômios genérica. Então, se eu pegar aqui, ó, vamos pegar coeficientes, antes de botar as indeterminadas, eu vou botar aqui só os coeficientes. 2 menos 1 menos 1. Está como coeficiente. Né? Se a propriedade que eu estou falando valer, se eu colocar um polinômio que tenha esses coeficientes, ele se anula. Né? Vamos pensar aqui, então, num exemplo. Eu vou pegar o polinômio, que é dessa forma. X ao quadrado. Não, se for x ao quadrado, eu vou ter um probleminha que depois eu falo a vocês. Vamos pensar assim. Um grau maior. X vezes x à quinta. Grau 5 logo, para ser avacalhado de vez. Mais, eu botar menos para ficar o coeficiente bem claro quem é. O outro cara, x ao quadrado. E por último, x. Ora, na verdade, isso que eu falei de que quantos coeficientes, quando você soma dá zero, a raiz 1 é sempre possível, é pelo seguinte, quando você substitui 1 em qualquer polinômio, o que é que sobra? Vai sobrar, como todas as indeterminadas elevadas a grau, vai continuar dando 1, vai sobrar o somatório dos coeficientes, né? Se você já assumiu de princípio, né, que o somatório dos coeficientes dava zero, significa que quando você substitui 1 nesse tipo de polinômio, ele se anula. Né? Então, é uma coisa até um tanto óbvia. É uma propriedade que a gente pode falar sem muito receio, né, de estar errado, etc. E com o Ruffini você conseguiria dividir e tudo mais. Mas veja só. Além disso, esse polinômio Q, ele também se anula no zero, né? Porque ele não tem termo independente, e ele se anula no 1 também. Anula nesses dois. Beleza? Então, esses dois caras, P e Q, eles estão naquele ideal que eu falei ali em cima, né? Eles são elementos daquele conjunto com aquelas propriedades. Então, não são só letras, né? Existem exemplos de caras que estão ali naquele conjunto. E, se você somar P mais Q, ele também vai estar em... Basta verificar aqui, né? Quem é P mais Q? Eu somo o coeficiente, né? Quando tiverem coeficiente de mesmo grau, eu somo. Quando não tiverem, fica simplesmente o que domina, né? O que aparece. Então, P mais Q ele é 2, x à quinta, né? Que só tem x à quinta no Q, mais x à terceira só tem nesse P, vai ficar x à terceira, x ao quadrado tem nesses dois, né? Então, fica menos 2x ao quadrado, e por último, menos x. Ok, olhando para esse polinômio aí, com atenção, vocês conseguem me dizer se ele se anula no zero? E aí? Sim. Qual o motivo? Assim, ele se anula no zero para aquilo que a gente falou, né? Que o termo independente dele também é zero. Então, ele se anula no zero. Somei dois elementos que se anulavam no zero, ele se anulava também. E sobre o 1.
Vocês conseguem me afirmar também se ele se anula no 1? Também se anula. Qual o motivo? Substituindo, A né? soma dos coeficientes. Também, A soma dos coeficientes é zero, então ele vai ser zero. Então, a gente está vendo aí, a gente verificou aqui embaixo algebricamente, né, usando as propriedades, mas aí a gente conseguiu até avaliar isso e entender melhor, né, vamos dizer assim, tirar aquele ceticismo, aquela dúvida, olhando para os exemplos que a gente criou aqui, né? Vimos realmente que dois elementos que tinham a propriedade que definiu o ideal, quando a gente somasse, ou quando aqui a gente só somou, né? A gente pode fazer também imaginando que resultaria se a gente fizer um produto, um elemento qualquer. Aí vai ser um pouquinho mais difícil, porque depende um pouco de fatoração, enfim. Mas a gente percebeu que somando elementos com essa propriedade e organizando, como a gente organizou aqui também, eles mantêm a propriedade. Beleza? Pronto. E aí a gente tem alguns exemplos de ideal. Para fechar as coisas, né? Relembrando aqui desse primeiro exemplo de ideal, que eu disse que era o mais simples e tudo mais, eu vou apresentar a vocês um anel que eu acho que aí, esse sim, vocês dificilmente, né, exceto talvez em teoria, ele é mais incomum de ser visto, então talvez alguns não tenham visto, que é o anel dos resíduos. Enfim, a gente normalmente nota ele assim, Zn. Esse Z, a gente está, como eu disse, né? Está com as limitações técnicas aí. Mas esse Z representa o Z dos inteiros, né? A gente anotando o Z dos inteiros, e o N seria um Nzinho subscrito. Vou até denotar isso assim. Um Nzinho minúsculo no canto. Ele é o seguinte, ele é um conjunto finito com esses elementos aqui. A gente, por abuso de linguagem, pode usar 0, 1, 2, reticências, até n-1. Né? A gente vai dar uma compreensão, né? Dar uma visualização de quem são esses caras, etc. Mas eles são normalmente os restos da divisão, os possíveis restos, melhor dizendo, da divisão que você obtém quando você pega um número inteiro qualquer e divide ele por n. Vocês lembram do algoritmo de Euclides? Deixa eu enunciá-lo aqui. Vocês lembram do algoritmo de Euclides? O que o algoritmo de Euclides dizia? Nunca deixem o algoritmo de Euclides esquecido. O que o algoritmo de Euclides dizia? É aquele que diz A igual a BQ mais R? É aquela equação. É o que ele dizia, em resumo. Se a gente pega A e B, inteiros, né? E B maior que zero, existem, desculpem, Q e R tais que A é igual a ou BQ mais R. Sendo que não para aí. É importante lembrar que ele exigia sobre o resto que ele fosse ou zero, ou seja, a divisão fosse exata, ou que ele estivesse entre zero, né, e o divisor. Certinho? E os elementos zero e os outros entre zero e o divisor formariam um conjunto, né? Neste caso aí, tá aqui, os possíveis restos. Neste caso, são quem, né? Quem seriam os possíveis restos nesse caso? Como o divisor B seria zero, que é o caso do resto ser zero, 1, 2, etc., né?
Ele pode morrer antes, né? Porque, por exemplo, se o B fosse 2, ele podia ser menor. Mas, de modo geral, pronto. Esses são os possíveis restos quando a gente faz divisões por B. Então, aqui, ó, esse Z, eles são os possíveis restos quando a gente faz divisão por N-1. E esse conjunto aqui, ele é dotado de uma estrutura algébrica também, né? De uma estrutura de anel. Agora, como? Né? Para quem já viu em outras disciplinas, acho que já reativou na mente muitas das propriedades que isso aí tem. Mas a ideia é a seguinte: você soma os elementos truncando com N. Como assim truncando com N? Se você somar, por exemplo, vamos pegar exemplos agora mais concretos, né? Se eu pegar, por exemplo, Z7. Quais são os elementos de Z7, né? Quais seriam? Pelo que a gente viu lá em cima, seria 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, né? A gente vai de 0 até o N menos 1. No nosso caso aqui, o N é 7, né? Então, a gente vai até 6. E as operações, aqui a gente consegue construir uma tabela de operações. Fica meio difícil aqui, mas a ideia é a seguinte: você vai somar elementos e, se passar de 7, você vai tirando os 7 que estão passando, né? Por exemplo, vamos construir aqui mesmo. Primeiro, a tabela da soma. E aí eu vou escrevendo, meio coladinho, vamos lá, 1, 0, 1, 2, uma barra. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Temos esses caras. E aqui nessa vertical eu vou botar 0, eu esqueci do 0 aqui em cima. E aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa operação aqui, essa tabela, é a tabela de operação da soma. Certo? O que significa isso? Eu vou colocar aqui os resultados da soma dos elementos dos anéis dos resíduos. Certo? Nessa primeira aqui, nessa primeira linha, nessa primeira coluna, o que é que eu vou ter? 0 somado com 0 é 0. Né? 0 somado com 1 é 1, etc. Reticências, né? Aqui vai ser 2, baixo 3, etc. Onde é que vai começar, né? Eu quero que vocês completem mesmo como exercício esse tarefinha aí que eu estou dizendo, mas onde é que vai começar a ser um pouco diferente? Por exemplo, quando eu somar 3 com 4, vamos pensar aqui, né? Essa coluna aqui é a coluna 3, essa aqui é a coluna 4. O que é que daria, né? Pensar que isso aqui esteja embaixo do 3. Quando eu somo, a princípio o resultado dá 7. Mas dentro do meu conjunto, eu só admito valores de 0 a 6. E lembrando que aí são os restos da divisão do número por 7, né? Então, quando deu 7, que é um número fora do conjunto, e eu tento fazer a divisão de 7 por 7, qual é o resto que sobra, né? 7 é um número exato. Então, quando eu fizer o cálculo do resto da divisão, isso aqui vai me dar 0. Então, é um conjunto onde a soma ela vai ciclar. O que eu quero dizer com ciclar? Você vai somando, toda vez que passar de 7, aí você tira o que é 7, tira o que é 7 não, né? Mantém só o que é 7 e tira os múltiplos de 7 dele. Então, por exemplo, aqui foi um exemplo. Mas se eu pegar 4, que eu posso fazer, né? Se eu somar 4 com 4, dá quanto? Seria o do lado aqui. Daria 8. Né?
mais 8 excede. Excede em quanto? Em 1, né? 7, ele excede em 1. Beleza. Mesma coisa. Se eu somo, por exemplo, 4 com 5, aí se um alinhamento não tiver perfeito dos números, mas é porque aqui é complicado. Mas aí se eu somar 4 com 5, ele excede quanto o 7? 2, né? O interessante, se você somar com 6, excede 3, enfim. O que é interessante desses tipos de exemplo é que eles são anéis, são conjuntos finitos, conjuntos muito pequenininhos, que tem toda a estrutura de anel. Ele tem, aqui eu estou fazendo a soma, mas ele tem a estrutura de produto também, certo? Você pode fazer produto, por exemplo, 4 vezes 4, dá quanto? 16. Só que 16 cabe em quantas vezes 7? 2, 14. Então, 16 você vai trocar pelo resíduo dele, né? Pelo resto dele, que na verdade é 2. E aí você pode completar tanto essa tabela da soma, que é exercício para vocês, como uma tabela equivalente para produto. Então, façam as duas tabelinhas para o 7, para ter exemplo, para mexer, né, manualmente nisso, e aí façam a soma do produto. E outra coisa interessante, né, já que a gente falou hoje de corpos, é o seguinte: esse conjuntinho aqui, embora pequeno, embora desconhecido a princípio, como eu disse, ele é bem relevante mais para frente. Mas aqui, até esse nível, ele não foi apresentado, né, digamos assim. Ele é um corpo também, né? Aí você vai dizer, é um corpo? Aí disse, vamos pensar o seguinte, eu falei do produto, né? Então vamos pensar em alguns elementos aqui, ó, no caso do produto. Bem, será que o 2, né, dentro desse conjunto aqui, ó, qual é a definição de corpo? O corpo, para quem lembra, ele era o seguinte, ele era um anel, né? Onde todo elemento não nulo, ele admitia um inverso. Então, por exemplo, o 0 não entra na parada, né? Mas o 1, o elemento neutro do produto, ele sempre é inverso dele próprio, né? Então, ele é um dos caras que é inversível. Vamos dar uma olhadinha nos outros. O 2, por exemplo. Será que dentro desse conjunto dos resíduos aqui, ele tem um inverso? Né? Vamos ver. Se fosse 2 vezes 2... Não, 2 vezes 2 dava 4, não é 1. Né? Ele é um resto possível, tá, desse conjunto. 2 vezes 3, 2 vezes 3 deu 6, também é um resto possível, está aqui. Então não é 1, né? É diferente. Esses 7 caras aqui dentro do conjunto são distintos. Mas 2 vezes 4, agora sim, 2 vezes 4, ele deu 8, né? E o resto de 8 é quanto? 1. Eu vou até fazer o seguinte, para não confundir com os números tradicionais da gente, normalmente a gente coloca uma simbologia um pouco diferente. Se eu estivesse escrevendo no quadro, eu botaria uma barrinha em cima, que é mais econômico. Mas como eu estou fazendo aqui no digitado, eu vou usar outro tipo de notação que a gente usa para esses resíduos, que é essa aqui, botar os números entre corchetes, para que você não confunda esses números com os números tradicionais, né, dos inteiros. Tem a ver, logicamente, a gente faz as somas iguais, depois tira o resto, mas isso aqui evita um pouquinho da confusão, né? Pode fazer. Certinho? Então, veja, vamos pensar. O 1 de lá, né, 1 desse conjunto, vezes 1 desse conjunto, ele já deu 1. Beleza, ele é invertível. O 2 vezes 4, né, o 2 desse conjunto, deu 8. E o resto de 8 é 1. Vamos ver os outros. Então, a gente já matou 2, né? Já matou 2 coelhos. Porque a gente já viu que o 2 tem inverso e que o 4 também tem inverso, né? O inverso do 4 é 2. E aí, vamos para o 3. Será que o 3 tem inverso também? Para que seja um corpo, todo mundo tem que ter inverso.
Bem, 2 e 4 não deve ser, né? Que já estão lá aos pares, então vamos tentar. Ou é 5 ou é 6. 3 vezes 5 dá o quê? 15. Olha aí, já encontramos. 5. 3 vezes 5 deu 30, desculpa, 35 não, deu 15, como eu falei antes. E o resto de 15, quando eu divido por 7, é 1. Então, o 3 é inverso do 5 nesse anel também. E por último, quando eu pego o 6, sobrou, né? Ah, o 6 está sozinho. Mas o 6 ele pode ser inverso dele mesmo. A gente não pode deixar de tentar ele com ele próprio. E funciona, por quê? Porque 6 vezes 6 é 36 e o resto de 36 é 1. Beleza? Isso daí é um exemplo de anéis que é corpo. Todos os anéis desse tipo ZN, eles vão ser corpos? Aí eu faço uma pergunta para vocês. Né? Não se preocupem muito nesses exercícios não, que eu coloco para quem quiser adiantar, mas na listinha de vocês, né, vão ter exatamente esses itens para vocês irem treinando. Então, para quem gosta de anotar, para quem gosta de adiantar alguma coisa, vale a pena, mas eu vou colocar na lista aí da semana. Quando eu tiver um tempinho para fazer, né? Enfim, verifique a matriz não, a tabela da multiplicação e soma para... Vou escolher dois conjuntos, né? Z6 e Z5. Construir uma tabelinha assim da soma como essa, do produto, para... E aí acho que eu mando uns vídeos onde a pessoa faça exatamente isso para vocês darem uma olhadinha. Eu adianto algumas coisas, né? Em geral, quando o número básico, né, quando o número que faz as divisões, ele é primo, né, no caso do 7, quando ele é primo, né, esse conjunto dos resíduos, ele vai ser um corpo, certo? Como a gente viu aqui, todos os elementos vai ser inversos, não tem inversos. Mas quando ele não é primo, por exemplo, 6 não é primo, aí ele não é corpo. Aí, quando vocês, eu não quero dar spoiler não, mas quando vocês construírem as tabelinhas, a de soma não, mas a de produto, vocês vão perceber algumas, como posso dizer, algumas patologias, né? Não deveria chamar de patologia não, mas é basicamente que esses caras aqui, vocês vão conseguir dizer se eles são corpos. O Z6 lá dentro que não é corpo, mas você vai conseguir dizer se ele é domínio, não é, etc. Do jeito que vocês vão brincando aí. Mas aí essa semana eu vou selecionar esses itens, faço um PDFzinho para vocês começarem a testar. Beleza? E aí depois coloco uma opção para vocês fazerem o upload lá no Classroom e aí vamos corrigindo e vou dando feedback para vocês. Beleza? Nesse momento a gente ainda está muito... Essa primeira unidade é muito apresentação, né? Apresentação de estrutura, de objetos que a gente não conhecia. Mas é isso aí. Eu vou finalizar a aula por aqui, beleza? E aí a gente se vê mais adiante. Qualquer coisa, estamos abertos aí no WhatsApp, vocês podem se comunicar. Beleza? Boa noite. Eu não sei se alguém tem alguma dúvida ainda, quer fazer alguma pergunta. Se não, então, Ô, até a professor, próxima. Abraço a todos. Sim, vou se falar. tiver como se eu encerrar a gravação para ver se não buga, a gente Pronto, eu vou depois ter fazer isso. Encerrar.